Mas hoje nós tivemos o ato final do pseudo-juiz, que é um vilão, e parece um vilão, tentando executar o seu plano final. E apesar dessa falta de novidade, se há algo que não cansa de me surpreender, é a quantidade de gente broxa que existe no Brasil. Porque eu acho que o Brasil deveria ser o mercado número 1 da Pfizer com o Viagra, porque a quantidade de gente broxa nesse país é inexplicável. Eu abro hoje uma caixinha de perguntas no Instagram e vem uma quantidade enorme de pessoas dizendo: eu vi o voto do Alexandre, perdi todas as minhas esperanças. Meu Deus do céu, uma quanta gente fraca. Não tem absolutamente nada. Tudo no voto do Alexandre é totalmente esperado. É totalmente esperado ao ponto de que eu disse em dezembro de 2022 que exatamente o que iria acontecer. Não há nenhuma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte: se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. Agora, quem brocha porque viu o voto hoje do Alexandre de Moraes, todo mundo sabendo que ele ia votar, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essas pessoas com essa cabecinha esperavam? Que o Alexandre ia chegar lá hoje dizendo: não, olha, eu encontrei Jesus essa noite, eu estava doidão todo esse tempo, e o Bolsonaro, na verdade, é inocente. Alguém esperava isso? Não. Então por que mudou alguma coisa nas suas expectativas ou nas suas esperanças? O voto do Alexandre basicamente incorpora a frase atribuída ao Lênin, né? A frase famosa que é atribuída ao Lênin. O professor Olavo de Carvalho sempre falava dela, né? Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Ou, em termos psicológicos, alguns chamam isso de confissão por projeção. Quando alguém confessa algo projetando o seu comportamento em terceiros. O Alexandre diz que o presidente Bolsonaro impediu o funcionamento livre dos demais poderes. Ora, foi o próprio Alexandre que fez isso. E é tanta mentira, é tanta manipulação, atribuindo aos réus as condutas que o próprio Alexandre cometeu, que eu já disse a vocês que hoje eu tenho certeza de que ninguém com mais de 2 neurônios realmente acredita no que estava sendo dito ali pelo Alexandre. Realmente. O que não significa que faltarão defesas e aplausos efusivos, etc. E é isso que permite, inclusive, que o Alexandre possa ser tão cínico diante das câmeras. Porque não é que essas pessoas acreditem no que o Alexandre diz. Elas acreditam no fim ao qual o Alexandre se propõe, que é a destruição política, não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o movimento da direita brasileira, que é o que eles chamam de extremismo político. Então as pessoas sabem que é uma farsa, sabem que o presidente Bolsonaro não deu golpe de Estado nenhum, não tentou dar golpe de Estado nenhum, não iniciou qualquer golpe de Estado, e não deu certamente nenhum golpe de Estado. Elas sabem que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado, elas sabem disso. As pessoas sabem que não há conexão entre o presidente Bolsonaro e o 8 de janeiro. As pessoas sabem que o presidente Bolsonaro não tem ligação com o punhal verde e amarelo. As pessoas sabem, só que você tem do nosso lado pessoas tímidas e caladas, e a gente vai chegar nelas, e do lado de lá, pessoas que acham que não importa o que de fato aconteceu, o importante é progredir a narrativa para silenciar de uma vez por todas o nosso grupo político, que foi exatamente o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu digo isso com conhecimento. Aqui a imprensa sabia o que tinha acontecido no 6 de janeiro.
Eles repetiam aquelas histórias que tinham morrido 6 pessoas, etc, etc, sabendo que era mentira. Sabiam que o presidente Trump não tinha incitado aquilo que aconteceu aqui. E como é que eu sei que elas sabiam? Ora, porque há comentários delas próprias sobre isso, dizendo, admitindo que o importante era avançar a narrativa para impedir que o Hitler, que era o presidente Trump nos Estados Unidos ou o presidente Bolsonaro no Brasil, chegasse ao poder. Porque na prática, qualquer um que pare para prestar atenção no que o Alexandre está dizendo, e esse é o efeito nocivo que talvez os meus coleguinhas na imprensa não percebam, é que em nome disso, o que está acontecendo é que se está criminalizando determinadas práticas que tornam impossível a atividade jornalística e a atividade política. E aqui a gente tem que fazer uma pausa, porque nós chegamos num ponto. Ora, eu me lembro, vocês têm que lembrar que eu venho da velha política. A minha formação do dia a dia de trabalho é com políticos da velha guarda. Eu fui do MDB do Rio de Janeiro. Eu não sou uma criatura que nasceu no bolsonarismo. Então eu tenho muitos amigos no centrão, na velha política, etc, etc. Muitos, alguns me ensinaram, alguns foram meus colegas, outros são pessoas com quem eu tenho uma boa relação até hoje. E eu me lembro de, em 2023, falar, pô, você não está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo comigo, eu estou com meu passaporte cancelado. E aí o que eu ouvia do outro lado era a ideia de que não, nós realmente vivemos um momento de excessos ali, mas foi necessário. Isso foi muito bem verbalizado pela ministra Carmen Lúcia, depois satirizado pelo Roberto Jefferson, coitado, esquecido Roberto Jefferson, quando ela disse que a censura prévia era absolutamente inaceitável, mas naquele período era possível, admitir-se-ia aquele absurdo. Seria admitido aquele absurdo. Mas era só um pouquinho. Roberto Jefferson falou, isso é a prostituta que chega no bordel e fala, não, é só um pouquinho, eu sou prostituta, mas só um pouquinho. E é por isso que ele acabou sendo preso. Roberto Jefferson foi preso por satirizar o comentário de uma ministra do STF. A gente não pode esquecer nunca isso, jamais. E por que eu digo isso? Porque há pessoas ainda, havia no momento em 2023, havia em 2024, e em 2025 essas pessoas obviamente estão em extinção, mas houve um momento ali, 2022, 2023, que as pessoas pensavam, não, foi necessário dar poderes, mas agora eles vão abrir mão do poder que eles acumularam. O que seria uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi alguém dizer dentro da minha vida. Porque, olha, pessoas abrindo mão voluntariamente de poder, de todas as pessoas que eu estudei na história, eu só vi George Washington e João Figueiredo. Só vi esses dois. Pessoas que voluntariamente falaram assim, não quero. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, e João Figueiredo, último presidente militar. Ambos poderiam ter ficado ficado no poder por mais tempo, e ambos tiveram um desgosto enorme. Fora esses, eu nunca vi ninguém. E é claro que o Alexandre de Moraes, os precedentes que estão sendo abertos a partir de agora, são precedentes que continuarão existindo e que inviabilizam a atividade política e inviabilizam a atividade jornalística. Então, em nome de uma narrativa, tá lá todo mundo na Globo News batendo palma, tá lá o pessoal do UOL batendo palma, sem perceber que, na prática, o voto do Alexandre textualmente criminaliza a crítica a integrantes do Poder Judiciário e ao sistema eleitoral. O que dá a quem está no poder licença para fazer o que quiser. Isso está no voto do ministro. Veja, segundo o ministro Alexandre de Moraes, pedir voto impresso e auditável é, por si só, demonstração criminosa de má-fé. A crítica ao ministro do STF, que nada mais é do que um servidor público,
É grave ameaça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se você reclamar, por exemplo, do abuso de autoridade de um juiz, essa crítica a um abuso de autoridade, essa reclamação, abuso de autoridade, já é uma atividade criminosa. Você reclamar do crime é instigar a população a ameaçar os abusadores e os seus familiares. Ora, essa é a essência da profissão jornalística, essa é a essência da profissão do política, que na visão estabelecida no voto do Alexandre de Moraes precisam ser punidas. Então eu me sinto naquela cena, e todo mundo sabe que eu, da minha veia nerd, eu me sinto naquela cena de Star Wars, né, no episódio 3, quando você tem o chanceler Palpatine discursando no Senado Galáctico. E aí você tem aquela frase, né, da Padme, que fala assim, então é assim que a liberdade morre, sob aplausos retumbantes. Eu digo isso porque o discurso, a estrutura do discurso do imperador Palpatine e do voto do Alexandre de Moraes, eu queria poder botar aqui, mas tem violação de direitos autorais se eu colocar, mas a estrutura é rigorosamente a mesma. Ele acusa, ele inclusive fala sobre a ameaça à própria vida, ele é a vítima, e fala que por isso terá que consolidar a quantidade de poder que ele consolidou, que é exatamente o que está acontecendo. Então, quem acredita nisso como um julgamento, nesse circo, nessa farsa, ninguém acredita. Mas quem propõe a legitimidade dessa farsa, do Alexandre, de novo, como o imperador Palpatine, né, se referindo a si mesmo como a vítima, ao mesmo tempo, ele se refere a si mesmo, ele cita, ele fala na primeira pessoa, não, e as vítimas seriam o ministro o presidente do TSE, no caso, a minha pessoa. Olha que coisa ridícula. Que acontece na mesma. O sujeito se refere a si mesmo como vítima ao mesmo tempo em que relata e julga o processo com maior naturalidade. E diz que ele não é a vítima, que a vítima é o Estado brasileiro. Ora, l'État c'est moi, né? Eu sou o Estado. Um atentado a mim é um atentado ao Estado democrático brasileiro. Ora, esse estado de coisas, nem um juiz da Coreia do Norte seria capaz de fazer. E fala mal, é despreparado. Chega a ser corrigido pelo Flávio Dino, ele não estrutura bem as ideias, faz conclusões sem sentido. A verdade, vamos ser absolutamente sinceros, é que sem a ameaça de prisão, o Alexandre não aguentaria 10 minutinhos de debate com alguém minimamente preparado. Respondam com honestidade aqui para mim no chat. Vocês acham que o Alexandre de Moraes aguentaria 10 minutos de um debate comigo sem eu esfregar a cara dele no chão? Figurativamente falando, é óbvio. Alguém tem alguma... Vocês respondam aqui no chat. 10 minutos. 10 minutos. Eu ainda ofereço, olha, tá aqui, ó, $100 mil de doação para instituição de caridade. $100 mil, R$500 mil de doação para instituição de caridade que ele quiser se topar fazer 10 minutos de debate comigo. São $100 mil por 10 minutos. Eu acho que nem só o Jeff Bezos deve ganhar tanto dinheiro assim. Eu dou $100 mil. A gente faz uma votação no final, não pode ser com urna eletrônica, mas a gente faz uma votação no final e vê o que a população achou. Se a população achar que o Alexandre foi melhor do que eu, depois de 10 minutos, eu dou $100 mil para a instituição de caridade que ele quiser. R$500 mil. Não aguenta. É limitado, é uma farsa. O sujeito é uma farsa. Vejam, se você ouvir o voto que foi proferido, o que o Alexandre conseguiu comprovar? Primeira coisa que está comprovada em toda essa investigação e reiterada no voto do Alexandre. Item número 1, anotem. Indiscutível que a convicção pessoal do presidente Bolsonaro é o de que roubaram a eleição dele. Esse é o item 1.
Bolsonaro tem certeza de que a eleição dele foi roubada. Foi roubada ou não foi roubada? Isso é uma outra discussão. Eu acompanho a ideia do presidente, mas isso é uma outra discussão, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que a convicção pessoal do presidente é de que roubaram a eleição dele. Ele não estava espalhando uma narrativa, ele não estava fazendo isso caso ele perdesse, ele não estava tentando desacreditar o sistema, ele não acreditava no sistema. As mensagens dele comprovam isso de forma indiscutível. O que nos leva ao item 2. Uma vez que entendeu que estava sendo roubado, o presidente Bolsonaro buscou, dentro das 4 linhas, como ele gostava de dizer, qualquer alternativa. E aí a gente vê o deserto intelectual, que era o bolsonarismo, do qual eu sempre falo aqui. Ninguém sabia o que fazer. O presidente Bolsonaro tinha tanta convicção de que, mesmo com fraude, ele seria eleito, que ele não tinha um plano para o óbvio. Né? A incapacidade do presidente Bolsonaro de planejar estratégias é algo já conhecido aos espectadores do Paulo Figueiredo Show. Mas ele buscou alternativas. Você pode dizer, pô, o presidente não soube o que fazer. Ou você pode dizer, o presidente não teve o que fazer. Mas você não pode dizer, o presidente não tentou fazer alguma coisa dentro da lei. Que chamou o advogado-geral da União, chamou um cara lá para dar uma minuta para ele de golpe, sei lá o quê, isso que se chama de minuta do golpe. O que era esse? Todos os instrumentos constitucionais. GLO, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, tudo dentro da Constituição. O presidente foi lá e ouviu as pessoas. O que é absolutamente legítimo. 1, achei que foi roubado. 2, o que eu posso fazer para reverter esse crime, esse golpe em curso? Como eu posso reverter o golpe dado pelo Alexandre de Moraes? Chamem aqui todos os juristas que vocês puderem. Ah, presidente, o senhor pode dar uma GLO. Ah, presidente, pode ser um 42. Ah, pode ser estado de sítio. Ah, pode ser estado de defesa. Ah, deixa eu ouvir aqui as pessoas militares. Vocês que estão acostumados. O que eu posso fazer isso? Não posso. Vocês concordam, não concordam? Não, não concordo. Então não fez. Que nos leva ao item 3. Sem reverter, sem saber como reverter o golpe que sofreu, o presidente Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos. E não se comprovou absolutamente nada, além disso, no voto do Alexandre de Moraes em todo esse julgamento. Então, 1, Bolsonaro acha que foi roubado. 2, Bolsonaro procurou uma forma constitucional de resolver o problema. 3, não achou e foi embora. Só que tem um problema no julgamento como um todo. Porque é um problema central lógico. A defesa do presidente e de todos os demais réus se recusaram a assumir publicamente, de forma contundente, o item 1 dessa estrutura lógica, que foi que o presidente acha que foi roubado. Você não vai achar em nenhum discurso, em nenhuma alegação, em nenhum documento, alguém dizendo, não, nós achamos que a eleição foi roubada. E não é porque o presidente não acredita, porque eu garanto a vocês, é nisso que o presidente acredita. Mas porque os advogados dele e dos demais réus tiveram medo de fazê-lo. Medo. Tiveram medo de dizer. Medo de dizer, olha, nós achamos que as eleições foram fraudadas, por isso, está aqui todos os documentos apresentados. Esse foi o teor do relatório das Forças Armadas que o Alexandre cita hoje e que nenhuma defesa teve a coragem de abrir e dizer que o relatório diz que o sistema eleitoral tem uma série de vulnerabilidades. Ninguém teve a coragem de explicar por que o hacker que ficou no sistema do TSE representava um perigo. Ninguém, que o Alexandre explorou hoje no voto, porque justamente ninguém explicou por que aquilo seria um perigo. Ninguém explicou todos os problemas do argentino, expostos pelo argentino, mas nunca respondidos pelo TSE. Eu digo a vocês, se algum dia esse processo chegar até a mim, no qual eu supostamente serei réu um dia, se chegar até a mim, o item 1 da minha defesa vai ser porque eu acho que as eleições de 2022 podem ter sido roubadas. Esse é o item 1. Sem este item, o item 2 não faz sentido. O item 2 passa a parecer criminoso.
Entende qual é o problema lógico? Se você não assume a premissa, toda a cadeia de raciocínio se torna absolutamente inconclusiva e pode aparentar crime. Porque, ora, peraí, se o presidente Bolsonaro acha que sofreu um golpe, é normal que ele busque alternativas. Mas se ele não acha que sofreu um golpe, o que ele estava fazendo procurando minuta? Ah, simplesmente buscando uma forma de ficar no poder. E aí o item 3 dele ter ido embora se torna absolutamente multo, né? Atualmente nulo, atualmente inconsistente, totalmente inconsistente. E eu, assim, não foi que eu não tentei influenciar para que isso fosse feito, não. Eu tentei, só que ninguém quis ouvir isso. O medo, nesse ponto, o Alexandre foi absolutamente bem sucedido. Ele criou um medo tão grande que todo mundo quis ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. Eu faço aqui uma... O presidente Bolsonaro tem 2 advogados principais, tem 3, mas atuando no caso especificamente, ele tem 2. O Paulo Cunha Bueno, que eu já entrevistei aqui no programa por 2 vezes, e o doutor Celso Vilar. Paulo Cunha Bueno, acho que era mais simpático a essa tese, mas foi voto vencido. Os demais, peguem os advogados dos réus. O doutor Juca, o tal do advogado Braga Neto, que foi trazido dizendo que custou uma fortuna, dizendo que ia tirar o Braga Neto da prisão, não conseguiu ter uma petição deferida pelo Supremo Tribunal Federal. O medalhão. Uma. No entanto, ele passou de todas as sustentações orais que ele teve que fazer no interrogatório, nas alegações finais, etc, etc. A maior parte da alegação final foi ele simplesmente grudado nos ovos do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Aí vocês me perguntam, por quê, Paulo? Ora, eu respondo. Porque esses advogados não são advogados de direito, eles são advogados de carreira. Advogados que vão precisar, durante a sua vida inteira, gozar de uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal. E que não podem se indispor com a corte. Então, quando você traz para a defesa um advogado, um deles, no caso o presidente Bolsonaro, já tinha dito abertamente antes que acreditava que existia golpe. E aí volta o presidente Bolsonaro, fica numa posição difícil. Esses advogados não vão dar entrevista, vão se recusar a dar o máximo possível de entrevista, não vão criticar a corte, não vão chamar o Alexandre de Moraes pelo que ele está fazendo. Por medo deles mesmo, o Paulo Bueno sofreu, inclusive, foi chamado para depor na Polícia Federal. Esse que eu disse que era de uma mais disposto à briga. Medo, então, da coerção física, porque o Alexandre de Moraes foi atrás do advogado, foi atrás do doutor Eduardo Kuntz, inclusive, advogado também de um dos réus, que revelou os diálogos no Mauro Cid. Olha, o único que teve coragem, que eu tenho que fazer aqui a minha... não, teve alguns até que foram bem, mas não são tão famosos. O advogado-general Heleno foi lá, falou as coisas que tinha que ter falado, mas podia ter falado mais, mas falou as coisas que tinha que ter falado, mas de um modo geral, o melhor de todos acho que foi o doutor Chiquinho. Não estou entrando aqui no caráter técnico da defesa, eu não tenho condições de fazer essa avaliação, tecnicamente, etc. Eu estou dizendo assim, no tribunal da opinião pública, expondo logicamente para a população o que está acontecendo, porque assim, no tribunal a gente sabe que é uma farsa. Então não faz sentido você preparar uma defesa técnica achando, claro que é importante ter até para cavar as nulidades futuras. Lula fez isso brilhantemente com o Zanin. Mas essa parte é a parte onde você sabe que você vai perder. Onde você vai ganhar? No tribunal da opinião pública. E aí, se hoje nós tivéssemos advogados que tivessem logrado êxito no tribunal da opinião pública e hoje todos tivessem consenso de que o presidente Bolsonaro está sofrendo um julgamento que é uma farsa, o que não é o que as pesquisas de opinião têm mostrado, pelo contrário, mas se houvesse consenso social, ora, hoje o clamor pela anistia seria muito mais fácil. Então a solução política seria muito mais fácil. E a origem desse problema está, primeiro, na questão reputacional dos advogados e, segundo, no medo deles admitirem o item 1 das 3 premissas lógicas que eu estabeleci, que foram comprovadas ao longo do julgamento, para quem estiver prestando atenção, que é o fato de que o presidente Bolsonaro tinha certeza absoluta
de que tinha sofrido um golpe de Estado e procurou uma forma de reverter, não conseguindo ter como reverter, foi embora do país. E talvez seja mais fácil para mim falar, porque eu estou no exterior, vivem dizendo isso, embora eu acho que eu tenha sofrido mais consequências de falar do que a maioria das pessoas no Brasil, inclusive. E a gente ainda vai falar do Alexandre hoje, eu espero conseguir abortar, se não hoje, amanhã, a questão da Vaza Toga, mas eu quero mostrar a contrapartida disso. Né? Nem tudo é tristeza. O povo brasileiro voltou a dar um show nas ruas no 7 de setembro. E eu venho dizendo, sempre que a gente tem manifestações marcadas, que aqui nos Estados Unidos, nós podemos fazer o que for. Mas se vocês não forem às ruas quando tem que ir, não adianta, nós não teremos sucesso. E eu digo que, graças a Deus, se você está assistindo Paulo Figueiredo Show, as mais de 60 e poucas mil pessoas aqui que estão assistindo Paulo Figueiredo Show, se você estava nas ruas no dia 7 de setembro, eu deixo aqui o meu obrigado a você. Porque isso foi fundamental sob vários aspectos que a gente vai tratar no programa de hoje. Por isso, em homenagem a você que foi às ruas defender suas liberdades, eu quero passar aqui um vídeo que compilou as imagens das manifestações do Brasil afora, para a gente ter uma dimensão da magnitude. Bota aí, bota em tela cheia, Bruno. Londres, Belém, Curitiba, Porto Alegre, Espírito Santo, Maceió, Recife, pô, gente pra caramba no Recife, hein? Em Salvador também bastante gente. Goiânia, BH, terra do João Gabriel. E da Mica também, né? Olha o meu Rio de Janeiro. Saudade. Aí vem a Paulista. Espetáculo. Faltou São José dos Campos, Bruno. Na próxima compilação, bota São José dos Campos, que é a cidade da minha doce Natália, que é uma das grandes cidades aí do Brasil. Segundo ela, está ali no mesmo patamar de Rio, São Paulo, São José dos Campos. Então falta São José. Mas diante dessas imagens, mesmo sem a grande São José, não tem cálculo da USP que vai dizer que essas manifestações estavam vazias. Tem. E repare que eu disse manifestações, porque se os nossos atos estavam lotados e foram um sucesso absoluto, por outro lado, teve lugar aí, bem, teve lugar aí que estava bem vazio, né, Brunão? Bota aí. Ué? Que descasamento. Cara, que vergonha. Que mico, como a gente dizia, hein? Quando eu era adolescente. Que micaço.
Enquanto o establishment estava reunido em Brasília em um desfile militar vazio, o povo. Vocês vejam como essa é uma imagem do descasamento entre as Forças Armadas, entre o governo e o povo. O povo, as pessoas que carregam o Brasil nas costas, estavam lotando as cidades do Brasil pedindo o fim do regime, lutando por liberdade. Isso é simbólico do momento em que a gente está vivendo. O militar lá batendo com a moto nos outros deu mais repercussão do que o desfile com a presença do presidente da República. E a vergonha é grande demais para esconder. Vejam, a direita sempre leva dezenas ou centenas de milhares de pessoas a mais que a esquerda às ruas. Isso todo mundo sabe, não tem novidade. Mas eu tomo um susto, a grande novidade para mim é quando o Globo tem que começar a admitir. O Globo, vejam a reportagem. Direita bolsonarista leva mais manifestantes às ruas que a esquerda. Ou seja, nem o Globo, o jornal oficial do regime, consegue esconder o sucesso da direita e o fracasso da esquerda. E não foi repercussão nacional apenas, eu já falei sobre isso, o mundo está assistindo. Vários veículos de imprensa ao redor do mundo cobriram as manifestações. Vejam, por exemplo, o New York Times, que escreveu uma longa reportagem cujo título é Apoiadores de Bolsonaro inundam as ruas diante da expectativa de sua condenação. New York Times, jornal predileto da esquerda. A Associated Press publicou uma reportagem com um título parecido. Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas do Brasil antes do veredito de seu julgamento. Lula pede por soberania contra Trump. A Reuters, outra agência de notícias gigantesca internacional. Apoiadores de Bolsonaro protestam no Brasil enquanto o julgamento do golpe se aproxima de um veredito. É o mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, eu digo assim, até Al Jazeera publicou uma matéria cujo título é Multidões enormes se reúnem por Bolsonaro antes do veredito do julgamento do golpe. São vocês, cara, são vocês que fazem isso. Eu ainda digo, tinha muita gente, mas tinha pouca gente perto do que tinha que ter. Porque qual é a desculpa que alguém tem para ficar em casa? Não há desculpa para ficar em casa, cara. Olha o impacto espetacular que isso tem. Um absoluto sucesso, demonstração de apoio popular à pauta da anistia contra os julgamentos ilegais promovidos pelo STF. E a repercussão aqui nos Estados Unidos é absolutamente espetacular. Antes de eu entrar na reação das autoridades americanas ao 7 de setembro, eu quero tratar de outro assunto envolvendo os Estados Unidos. Vejam essa reportagem do Igor Gadelha no jornal Metrópolis. Não pensem que vai ficar sem resposta. Malafaia avisa que proibirá a bandeira dos Estados Unidos em novos atos. 2 pontos. Absurdo. E antes de eu comentar, para não ser injusto, eu vou citar ipsis literis aquele que, segundo a reportagem, segundo o Igor Gadelha, foi o pronunciamento do Silas Malafaia. Ele teria dito assim: eu só te digo uma coisa, nas próximas manifestações que eu coordenar não vai ter nenhuma bandeira americana estendida na plateia. Eu sinceramente não sei se foram bolsonaristas desavisados ou esquerda infiltrada para tentar desmoralizar o evento. Um absurdo, aquilo foi um absurdo. Deixa eu deixar também absolutamente claro, também eu só te digo uma coisa. Meu posicionamento sobre isso é cristalino. Aos que não gostaram da bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, só lamento. Porque vocês não importam. Quem realmente importa, quem realmente pode nos ajudar nesse momento, viu e adorou. E a gente vai falar até sobre isso logo mais. Quem não gostou, só lamento. Que pena que você não entendeu. Ora, mas também não pode esperar que as pessoas entendam sobre tudo. Né? Pastor Silas Malafaia é um cara ótimo, ele quer o bem do Brasil. Mas ele muda de opinião, né? Tem hora que tá chamando o Eduardo
de imaturo, tem hora que está chamando ele de idiota, tem outra que diz pro presidente Bolsonaro que ele é maravilhoso, que está fazendo uma coisa espetacular, que o presidente Bolsonaro tem que apoiá-lo. Não tem problema, isso é normal. Às vezes, quando a gente não tem muito conhecimento sobre o que a gente está falando, a gente muda de opinião de um lado para o outro, isso é normal. E não adianta vir falar para mim que vai fazer vídeo me arrebentando, porque, pô, essa criptonita é uma que não funciona para mim. Aliás, eu espero que faça vídeo me arrebentando. Quanto mais vídeo me arrebentando, mais eu cresço. Então façam, quem quiser aí pode fazer vídeo me arrebentando. Eu não quero voto. Já tenho audiência líder do Brasil. Vai fazer vídeo me arrebentando, vai fazer... Que sono. Estou preocupado não com isso, não. Eu estou preocupado em ver as autoridades brasileiras reconhecendo o que eles estão fazendo por nós, que é mais do que muita gente no Brasil está fazendo. Não o pastor Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia faz muito. Faz muito. E tem todos os meus aplausos por isso. Agora, não é dono da manifestação. Manifestação popular, cada um, sempre falei isso em relação a cartaz, cada um leve o que quiser. Se alguém quiser levar uma bandeira dos Estados Unidos gigante, eu pago. Pode me procurar, eu vou pagar. Eu pago a bandeira. Não reconheço a autoridade de nenhum organizador de manifestação. Não há organizador de manifestação. Há organizador de carro de som. Manifestação é um movimento popular e, portanto, por definição, por ser um movimento popular, cada um manifeste o que quiser. Eu posso aconselhar para um lado, aconselhar para o outro. Olha, não acho oportuno levar a bandeira dos Estados Unidos. Bem, é a sua opinião. Vou proibir? Quem está achando que é? Quem proíbe o povo é Alexandre de Moraes. A população faz o que quer, manifesta o que quiser. E acertou, a população está certa. Quem não gostou está errado. Ora, a bandeira dos Estados Unidos numa manifestação em defesa da liberdade, sobretudo no momento em que os Estados Unidos estão fazendo muito mais pela nossa liberdade do que as instituições brasileiras, é um símbolo fantástico da amizade dos povos de ambos os países. Então quem decide se vai ter bandeira ou não é o povo. E aí você me responde, eu quero ouvir vocês aqui no chat. Vocês me respondam. Nos comentários, vocês apoiaram a bandeira dos Estados Unidos nas manifestações de defesa da liberdade? Sim ou não? E vejam só, sempre teve bandeira americana nas manifestações. Em maior ou menor grau, mas sempre teve. Outra bandeira que sempre teve nas manifestações, porque são países alinhados com os nossos valores, Israel. E que bacana. Ora, a bandeira americana é que inspira os valores de liberdade que nós temos, inclusive liberdade religiosa. Então é compreensível que uma manifestação sobre esse tema ela esteja presente. É graças aos Estados Unidos que nós temos pessoas que hoje podem lutar e falar o que está acontecendo. Ora, eu estaria preso se não fosse os Estados Unidos. Então tem bandeira americana no meu cenário. Está aqui, a bandeira americana está aqui. Olha ela aqui. Aqui. Do lado da do Brasil. Do lado, por quê? Porque eu acredito que a união e a amizade desses dois países, nos seus valores, é benéfica para a população. Para um povo que aspira à liberdade. Então por que de repente essa identificação com os Estados Unidos agora é um problema? Eu vou dizer para vocês. A resposta é que essas pessoas, incluindo o pastor Silas Malafaia, estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas por um discurso mentiroso de que o povo brasileiro enxerga as ações americanas como violação à soberania do Brasil. Então, são pessoas que estão fazendo com boa intenção. Para ficar claro aqui, pastor Silas Malafaia tem boas intenções. Mas essas pessoas estão sendo enganadas. O medo delas é que esse discurso de violação da soberania, etc., etc., que isso afaste os eleitores e consolide esse moribundo projeto político do Lula e da esquerda.
Desde o início tem gente na política com esse posicionamento de que não pode defender os Estados Unidos, que tinha que criticar a tarifa, que tinha que criticar o Trump. Isso não é só uma ingratidão repugnante, que a gratidão é um dom divino. E a ingratidão é repugnante. Agir dessa forma não é só uma ingratidão repugnante em relação aos que mais têm nos ajudado na tentativa de uma restauração do Brasil, mas é também errado estatisticamente, uma mentira. Essa história de que tarifa morais, que sanções, etc., tem tido algum impacto positivo que vão salvar o Lula, é desmentida numericamente. Eu estou dizendo que isso é o conto do vigário. Ah, não, mas Paulo, essa é a sua opinião? Não. Vejam, por exemplo, eu trago sempre institutos que eu acho confiáveis. Vejam a pesquisa do IBESP. O que diz a pesquisa do IBESP, a última pesquisa? Primeiro que a reprovação do governo Lula é de 47%, quase 46,9%, quanto a aprovação mais de 12 pontos abaixo, 34,5%. Mas o interessante é que você pega o histórico e aí você vê que o número é muito pior do que parece. Pode botar na tela cheia, Bruno. Vejam o histórico. Levando em consideração a margem de erro, o Lula está hoje no pior nível de reprovação desde o início do levantamento do IBESP em setembro de 2023. Não houve, segundo o IBESP, nenhum momento em que o Lula estivesse estatisticamente pior do que agora. Sim, houve um pequeno momento onde houve uma recuperação, e Eduardo Bolsonaro e eu falamos, isso vai passar. E passou. Imagina se nós fôssemos esses políticos de geleia que falam, ai meu Deus, agora a popularidade, então vamos reclamar com o Trump, vamos falar mal, vamos pedir para retirarem tarifas. Quando você tem convicção do que você está fazendo, quando você tem um plano, quando você traçou o plano, quando você está vendo o que está acontecendo, você não se abala por esse tipo de coisa. A gente olhou e falou, meu Deus, esquece, vai passar. Você olha por região, a margem de erro, a única região em que o Lula não tem uma reprovação maior do que 50% é no Nordeste. Em todas as outras regiões do Brasil, mais da metade das pessoas reprovam o governo Lula. E, para surpresa de 0 pessoas, os eleitores que mais aprovam o governo Lula são aqueles que se informam por onde? Pela televisão. Justamente quem está propagando essa narrativa de que os Estados Unidos vão reeleger o Lula. E aí você cai na narrativa que a televisão está propagando. Mas vejam que interessante. Dos eleitores que se informam por amigos ou familiares, 62,7% reprovam o governo Lula. Isso quer dizer que as pessoas que se informam lá pelo William Bonner ainda podem até apoiar mais o Lula. Mas quem se informa por outras pessoas reprova muito. Que são as pessoas que vão nas manifestações, pô. Você acha que quem vai na manifestação se informa pela Rede Globo ou se informa pelas pessoas que estão indo nas manifestações? Por isso que eu faço esse apelo. Parem de cair na propaganda da esquerda. Os números dos institutos sérios, porque são pesquisa Quest também, o número dos institutos sérios são claros. O Lula nunca teve tão mal. As pessoas nunca reprovaram tanto o governo. Mesmo com toda essa ladainha. Ai, ai, ai. Já viu se você está curtindo o vídeo? Deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo aqui. Globo Lixo. Eu leio o chat, tá? Quando eu estou dizendo que os americanos estão fazendo mais pela liberdade do Brasil do que muitos brasileiros, eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu disse, inclusive antes das manifestações, que o mundo estaria vendo a reação do povo brasileiro. Eu disse que estaria vendo porque eu garanti que eu faria chegar lá. E nós já tratamos aqui da repercussão na mídia internacional. A bandeira, inclusive, hoje, acho que não está na nossa pauta, mas a bandeira foi objeto de uma nova reportagem
do The New York Times. Uma nova reportagem. Então, eu quero falar agora sobre a repercussão que as manifestações de 7 de setembro tiveram dentro do governo dos Estados Unidos e entre as pessoas próximas ao Donald Trump. Antes mesmo das manifestações, no dia 6, o Jason Miller, a essa altura você já tem que saber quem é o Jason Miller, que é um ex-assessor sênior do Trump. Na verdade, hoje ele é conselheiro político pessoal do Trump, uma das pessoas mais próximas do presidente Trump, está com ele praticamente todos os dias. Já havia publicado o seguinte: 3 anos atrás eu me juntei ao Brasil para celebrar o seu bicentenário. Amanhã, do 103º aniversário da sua independência, o mundo perceberá que o Brasil está mais uma vez sob um regime ditatorial, liderado pelo Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. O mundo está assistindo, Moraes. Free Bolsonaro, hashtag. Esse mesmo Jason Miller, um dia depois, estava de olho nas manifestações e disse assim: muito amor pelo presidente Donald Trump no Brasil hoje. Obrigado, amigos, por compartilharem tantas fotos. Continuem mandando. E aí mandou as fotos. Ele comenta: este não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça da serpente Alexandre de Moraes. O povo do Brasil vê a verdade. Hashtag Free Bolsonaro. Ele compartilhou algumas fotos de cartazes agradecendo aos Estados Unidos e também uma foto de uma barraquinha em Belo Horizonte que estava vendendo o espetinho do Donald Trump, sabor Magniski. Eu acho legal, e aí nesse momento que ele fez esse post, obviamente eu estava mandando isso para ele, a gente não tinha visto ainda a imagem da bandeira, que depois ele viu e fez chegar a quem tinha que fazer chegar. Não vou fazer aqui comentários, mas posso dizer que gostaram muito. Mas eu acho bacana essa do espetinho Magniski. Volta aí, Bruno, no espetinho Magniski. Porque quando a coisa chegou nesse ponto, significa que chegou no imaginário popular. Significa o comerciante de espetinho precisa botar esse anúncio e saber que quem lê o anúncio vai saber do que ele está falando. E ele ainda escreveu Magniski melhor do que a Eliane Cantanhede falava na Globo News. Isso é muito legal. Ver o Jason Miller compartilhando um cara numa barraquinha de churrasquinho em Belo Horizonte, terra do João Gabriel. Quem também acompanhou as manifestações foi o Mike Pence, o ex-funcionário e hoje uma espécie de assessor, um conselheiro informal do Departamento do Estado dos Estados Unidos, que é uma das principais responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura. Segundo o Mike Pence, foi bonito de se ver a manifestação no Brasil. Mas a cereja do bolo, sem dúvida, foi a do Darren Beattie, que é o subsecretário, é um oficial sênior para a diplomacia dos Estados Unidos, subsecretário de política dos Estados Unidos, que disse o seguinte, é o outro, esse, que foi depois repostado pela Embaixada dos Estados Unidos. Diz a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e o Darren Beattie: ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de estar ao lado do povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes, de indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Bruno Tic-Tac. Nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Diz a embaixada brasileira e diz um dos funcionários mais altos da diplomacia americana: não acabou, as medidas continuarão a ser tomadas. Tic-tac, tic-tac. Não vai ter recuo, não vai ter fim das sanções, não vai ter fim da tarifa Moraes. Muito pelo contrário, quanto mais o regime resistir, pior as coisas tendem a ficar. Eu já falei, não deu tempo de colocar na pauta do programa de hoje, eu coloquei amplamente nas redes sociais. Na semana passada, mais de 100 empresários da CNI foram aos Estados Unidos, até deveríamos ter botado rapidinho aqui na pauta. Mais de 100 empresários da Confederação Nacional das Indústrias, etc. Alguns até nos encontraram,
foram a Washington falar, por favor, nos coloquem na lista de exclusão, retirem as tarifas, etc. O que ouviram do Departamento de Estado, depois de pagarem um lobista multimilionário, parem de fazer lobby nos Estados Unidos, em Washington, e passem a fazer lobby no Brasil, em Brasília. Saiu em toda a imprensa, até no UOL. Ora, poderiam ter poupado a viagem. Poderiam ter poupado a viagem. Não haverá retirada de tarifas enquanto não houver um avanço da democracia brasileira. E vocês acham que essas autoridades não estão de olho hoje no voto do Alexandre, no julgamento do Bolsonaro? Ora, estou recebendo mensagem aqui sobre isso durante o programa. E não somente Alexandre, mas também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, todos eles estão sendo observados. E o recado que o Darren Beattie, que a embaixada deu, o governo Trump deu, é que se eles continuarem a agir com abuso de autoridade, para minar as liberdades fundamentais, serão alvos das medidas apropriadas. E aí, meu amigo, um pingo é letra. Como eu venho dizendo. Eles vêm dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Antes que seja tarde demais. Hoje o Christopher Landau, segunda pessoa mais importante do Departamento de Estado, publicou uma mensagem enigmática, escrevendo assim: se você sabe, você sabe. E aí postou essa imagem. 5 minutos depois, o Jason Miller, já citamos ele aqui agora há pouco, conselheiro do Trump, botou: essa é uma imagem do Alexandre de Moraes tentando acessar as suas contas em bancos com operações nos Estados Unidos? Interrogação. Como diz o Christopher Landau, se você sabe, você sabe. E aí eu pergunto a você que está no chat: e você? Sabe? Se não sabe, vai continuar sem saber. Porque, enigmas à parte, deixa eu falar dos meus achismos aqui. Bota o tic-tac pra gente, Bruno. Eu não posso cravar que algo vai acontecer hoje ou amanhã, mas o palpite do Paulo é de que os patriotas não vão precisar aguardar nem 72 horas para que as novidades voltem a aparecer. Cadê o Arthur Mamãe Falei para fazer uma aposta comigo, apostar aquele toba rosado dele de novo? Eu acho, patriotas, que vocês não vão precisar esperar nem 72 horas. Mas eu não tenho como confirmar, porque não sou eu que tomo a decisão. Então tudo que eu estou falando aqui é palpite do Paulo Figueiredo. O que Paulo Figueiredo acha que nós teremos? Eu acho que nós teremos alguns vistos desaparecendo. Eu acho. Em breve. Eu acho que o Alexandre terá as suas sanções expandidas ao instituto, ao escritório, à esposa, aos familiares. Eu acho. É palpite. Né? Mas não sou eu que decido. Então, quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe? Tic-tac.